a paz do Senhor Jesus. Amém? Você também que nos assiste pelas redes sociais, que o Senhor possa falar aos seus corações aqui nesta noite. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 4. Leremos o verso 12 e o verso 13. Deus tem para você nessa noite uma palavra para a sua vida. Romanos, capítulo 4, verso 12 e verso 13. Diz assim a palavra de Deus para nossas vidas nessa noite. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feito pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Podemos assentar, que Deus possa falar conosco nesta noite. Meus irmãos, nós vamos entendendo em todo o projeto que Deus, Ele fez para a vida do homem. Esse projeto, ele inclui a minha vida e a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus do início, Ele amou o homem de uma maneira maravilhosa. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Essa medida, ela não tem como a gente descrever o amor de Deus, que deu o seu único filho, para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Se você está aqui neste culto nessa noite, porque Deus, Ele ama a sua vida. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Não foi por um acaso que você chegou neste culto. Não foi por um acaso que você saiu da sua casa, deixou o conforto do seu lar para estar aqui. Este ambiente, ele já está cheio da glória de Deus e da presença de Deus neste lugar. O Espírito Santo de Deus, ele já tem visitado a sua vida. E da maneira que você chegou aqui, talvez você chegou precisando de uma experiência com Deus. E eu quero dizer, Deus está aqui nesta noite para ouvir o seu clamor e dar a você uma experiência nova neste culto. Louvado seja o nome do Senhor. Você não vai sair da mesma forma. E a nossa mensagem nesta noite, seguindo as pisadas do Pai da fé. Quando nós falamos do pai da fé, nós estamos falando de quem, hein? De quem? Abraão. Abraão, ele se destacou como pai da fé. Deus chama Abraão, como um dia também Deus chamou você. Deixa eu te falar algo aqui especial nessa noite. Deus trata individualmente com cada pessoa. Você sabia disso, Ingrid? Deus tratou com você individualmente. Dona Elma, Deus tratou com a senhora individualmente. No meio de uma multidão de milhares e milhares de pessoas, Deus escolheu você. Louvado seja o nome do Senhor. Você é um escolhido de Deus. Não foste vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi. Você já entendeu a grandiosidade disso? Dentre tantos que tinham ali, Deus chama Abraão e faz para ele uma promessa. Deus, quando tirou você do mundo, Ele não tirou para a sua vida estar pior, mas Deus, quando tirou do mundo, Ele está dizendo, eu vou estar com você todos os dias. Aonde você andar, eu estarei com você. Amém, queridos? Você não está sozinho mais, mas Deus agora, Ele está juntamente com você. E a palavra nos diz que nós devemos aprender a andar nas pisadas que Abraão pisou.
Quem aqui já esteve alguma vez na praia? Acho que quase todo mundo aqui já foi na praia, né? Andou na areia, né? O que acontece quando você anda na areia? Você deixa a marca, isso mesmo, Ingrid, as suas pisadas. Deus está falando assim: siga a pisada de Abraão, o pai da fé. A palavra nos diz que aqueles que nos deixaram testemunhos, pessoas que nos deixaram ensinamentos, nós devemos andar como eles andaram. Paulo, ele relata muito bem sobre isso. Ele diz assim, ele fala para as pessoas: seja o meu imitador como eu sou de Cristo. Nós muitas vezes temos que andar como essas pessoas andaram. Eles deixaram o ensinamento, e nesta noite, o ensinamento para a sua vida e para a minha vida é: nós queremos alcançar mais de Deus. Quem quer alcançar mais de Deus, dá um glória a Deus aqui. Pastor, mas como vamos alcançar mais de Deus? Através da fé. Sem fé é impossível de agradar a Deus. Meus irmãos, não tem nada que mais move o coração de Deus do que a fé. A fé, ela pode mover montanhas. A fé, ela pode mudar toda a situação. Todos aqueles que tiveram fé e confiaram, porque a fé é você o quê? Confiar plenamente em quem? No pastor da igreja? A fé é você confiar plenamente em Deus, sabendo que Ele está cuidando de você, e que nada mais pode dar errado na sua vida. Por quê, pastor? Porque Deus está no controle de todas as coisas. E Deus, quando chamou Abraão, Ele fez promessas. Disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e eu vou te mostrar um lugar aonde você vai ali fazer de você uma grande nação. Eu farei de ti, Abraão, uma grande nação. Aí eu pergunto aos irmãos: Abraão era um homem que já estava estabilizado. Seus pais, a sua família. Era um homem que tinha bens. Um homem que tinha uma vida já estabilizada. Aí Deus chama Abraão e diz assim: sai do meio da sua terra, no meio da sua parentela. Eu vou te dar uma terra. Eu vou te dar um lugar para você habitar, você e a sua família. Abraão, ele creu na promessa de Deus. Quantos aqui nessa noite entraram e têm crido na promessa de Deus, dão glória a Deus? São poucos assim? Quem crê na promessa de Deus, dão glória a Deus? Amém. Se você crê na promessa de Deus, Deus vai cumprir as promessas que Ele fez a você. Não tem como falhar. O nosso Deus é imutável. O que Ele prometeu, Ele cumpre. Eu me lembro da minha cunhada Cláudia. Ela estava na sua gravidez. E ali houve um momento onde uma luta travou na sua vida. Isaac, né, o filho da promessa. Ali os médicos disseram: olha, não está o feto desenvolvendo como devia desenvolver. E realmente nós não temos condições de poder fazer nada. Vamos fazer alguns exames em Belo Horizonte. Você vai lá, mas infelizmente na medicina não tem como a gente fazer alguma coisa. E ela, diante disso, o primeiro filho, ela se viu numa situação aonde ela não tinha mais chão. E ela, nova convertida, caminhando com o Senhor, ela podia ter pensado muitas coisas, mas meu Deus me abandonou, meu Deus me deixou, mas ela alcançou algo maravilhoso. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Deus é poderoso para poder resolver a situação. Mas pastor, ela não teve choro, lógico, mas ela confiou em Deus. E quem confia em Deus,
nunca será enganado, louvado seja o nome do Senhor. E ela chega num culto desse, aonde tudo é possível, porque o Deus do impossível está presente aqui neste lugar. O Deus que tudo pode está aqui neste lugar. E ela chega naquele culto. Ela poderia estar em casa, chorando, lamentando, até mesmo desesperada, mas ela foi ao culto, porque ela sabia, Deus que me salvou, Deus que me libertou, é o Deus que vai operar em minha vida, louvado seja o nome do Senhor. E ela chega no culto, como este aqui nesta noite, aonde o Espírito Santo do Senhor está presente aqui neste lugar. Ele está visitando as nossas vidas. Ele está dizendo a você, não temas, porque eu sou contigo. E naquele instante, no decorrer do culto, Deus entrega uma palavra profética e diz, entrou aqui nesta noite, uma mulher. E ela trouxe um grande problema para o homem insolúvel a respeito da sua gravidez. Mas eu nesta noite estou operando na sua vida. E te digo que toda essa situação eu já tenho resolvido para a glória e louvor do nome de Deus. E naquele mesmo instante, ao ir ao Belo Horizonte, já tinha marcado aquela data. Ali ela voltou ao médico, o médico, olha, não temos explicação. Fizeram outro ultrassom e disse, tudo está normal para a glória e louvor de Deus. Aleluia, Senhor! E hoje está Isaac, com toda a saúde, para a glória e louvor de Deus. Por isso eu quero dizer a você nesta noite, creia no Deus que te chamou e te escolheu, porque Ele é poderoso para cuidar de você e de toda a sua família. Amém, igreja? Deus não tirou Abraão no meio da terra, no meio da sua parentela, para fazer Abraão um homem derrotado. Mas Deus chamou Abraão, tirou do meio da terra e no meio da sua parentela, para fazer dele um homem vitorioso. Nesta noite eu quero declarar sobre a sua vida, você, a sua família, é vitorioso, louvado seja o nome do Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas Abraão, por isso que ele é chamado pai da fé, ele sai. Talvez o pastor aqui, se Deus tivesse falado com ele, naquele instante, talvez eu diria assim, Senhor, eu vou largar tudo aqui, mas o Senhor não podia me dar uma escritura da terra que o Senhor está me prometendo? Será que você não faria isso? Hein, pastor? Será que Deus chamasse hoje e dissesse, Alisson, eu quero que você saia no meio da sua terra, no meio da sua parentela, e vai para um lugar ainda que eu vou te mostrar. Talvez você já viveu isso. Amém? Mas talvez ele disse, mas Senhor, me dá a escritura, me dá o projeto, me mostra passo a passo como isso vai acontecer. Mas Abraão fez isso? Não. Senhor, eis-me aqui, porque eu confio em Ti, Senhor. E Abraão saiu, no meio da sua terra, no meio da sua parentela, e foi para um lugar aonde Deus mostraria. Muitas vezes você pode dizer assim, mas pastor, Deus não podia dar o plano completo para Abraão? Podia. Mas o que poderia acontecer? Ele não ia depender do Senhor. A maior questão nesta noite para você, nesta noite, diga para o seu irmão, seja, mais 10% mais forte um pouco, seja dependente de Deus, porque a glória de Deus, ela vai invadir a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Porque muitas vezes nós não somos dependentes de Deus, queremos fazer os nossos próprios planos, os nossos próprios objetivos, e muitas vezes deixamos os planos de Deus para depois. Mas Abraão creu nas promessas de Deus, e ele sai no meio da sua terra, ele sai no meio da tua parentela, e ali ele chega ao lugar onde Deus tinha determinado para ele. E eu quero profetizar na sua vida nessa noite, você vai chegar aonde Deus determinou para você. Amém? Não precisa temer, não precisa ter medo. Aquilo que Deus preparou para você, ninguém
pode tomar de você. Por quê? Porque Ele é poderoso para cumprir as promessas dEle. E Ele chega na terra. Mas Abraão, Deus tinha dito a ele o quê? Abraão, deixa a sua parentela. Muitas vezes nós esquecemos de obedecer aquilo que Deus fala conosco. Aí nós queremos ver mais sinais, queremos ver mais promessas, mas se nem a primeira fase você obedeceu, como você quer ver os outros planos de Deus? Um exemplo que o pastor vai dar. Eu tenho uma firma, aí eu digo para o meu funcionário, faça, Douglas, faça ali uma venda. O Douglas é o nosso vendedor de carro aí, amém? Quem precisar de comprar um carro, procura o Douglas. Douglas, faça isso. O patrão dele falou com ele. Mas ele nem faz aquilo que o patrão disse. Aí como ele vai alcançar algo maior aonde ele está trabalhando? Se ele não demonstrou a aptidão daquilo que eles pediram para ele fazer e ele não fez. Mas quando ele faz, o que acontece? Ele ganha a confiança. Nesta noite você quiser ganhar a confiança de Deus, faça aquilo que Ele está te ordenando. Amém? Amém, igreja? Obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. Mas Abraão esqueceu daquilo que Deus tinha dito para ele. Abraão, não leve ninguém da sua parentela. E Abraão fez o quê? Levou o Ló, seu sobrinho. E a palavra diz que quando Abraão fez isso, Deus, a partir daí, não mais fala com Abraão aquilo que eram os projetos que ele tinha para a sua vida. Aí chega um momento aonde Abraão e Ló, os pastores começam a ter uma desavença entre eles. E a palavra diz que Abraão viu aquela situação. Havia uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Aí Deus chama. Aí Abraão chama a Ló. Diz assim: Ló, nós não podemos viver essa situação de contenda, essa situação de divergência. Faz um negócio, Ló. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Porque nós não podemos ter essa contenda. Aqui, essa palavra nos ensina, você não precisa brigar por aquilo que Deus vai te dar. Sabe por quê? Porque se Deus, Ele te prometeu, você não precisa discutir, Ele vai entregar na sua mão. Amém, querido? Você não precisa contentar com ninguém. Ah, isso aqui foi a promessa de Deus, isso aqui Deus me prometeu. Eu exijo nada disso. Espera, porque a sua promessa vai cumprir, louvado seja o nome do Senhor. E Abraão, ele olha aquela situação e diz assim: você escolhe aonde você quiser, aonde você achar melhor, você pode ficar. Que coisa, hein? A mesma coisa, eu tendo uma firma e digo assim: pega tudo que você quiser, eu sou sócio com a pessoa, aquilo que te agradar, fica com ele, pode ficar. Sabe o que Abraão estava dizendo? Eu não preciso das circunstâncias, eu preciso de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Diga para o seu irmão: você não precisa de circunstâncias, você precisa de Deus e das promessas, louvado seja o nome do Senhor. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Ló olha e vê ali um lugar plano, como nós estamos vendo aqui, está vendo? Tudo plano. A palavra diz que aonde Ló escolheu era um lugar como se fosse o jardim do Éden, regado, uma grama, um mato maravilhoso. E para quem era pastores, era o lugar melhor que tinha. Naquela hora, Abraão estava levando o prejuízo. Abraão estava levando, vamos dizer aqui, a pior. Mas eu quero dizer a você, quando você não escolhe, mas Deus escolhe para você, você vai entender, a vitória é certa, louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite nós vamos aprender algo aqui precioso. Deus, eu não sei escolher, mas eu quero que o Senhor escolha
tudo para mim, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, aos jovens, eu quero que o Senhor escolha. Eu quero que o Senhor escolha aquele que vai ser o meu marido, a minha esposa. Eu quero que o Senhor escolha aquilo que eu quero ser no trabalho. Eu quero que o Senhor trace toda a minha vida, seja ela afetiva, seja ela material e principalmente espiritual. Senhor, faça essa escolha por mim, porque se o Senhor fizer, a minha vida será uma vida de vitória. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Porque quando você escolhe, e a palavra diz, você não sabe escolher, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é de morte. Por isso, nesta noite, nós vamos aprender com o Pai da fé, andar nas suas pisadas, e nós vamos entender, Senhor, escolhe tudo por mim, porque assim a minha vida será uma vida de vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Toda vez que Deus escolher para você, a sua vida será uma vida de bênção, uma vida de paz, uma vida de alegria, de bênção, uma vida de promessas se cumprindo dia após dia. E Abraão, ele ficou nos mangues, nos altos, e ali ele fez um altar ao Senhor. Todo mundo que tem o Senhor como prioridade, ele tem um altar na sua vida para adorar aquele que vive para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Para não se esquecer de que Deus é o Deus que cumpre promessas. E a palavra diz que a partir dali, quando Ló se afasta de Abraão, Deus começa a fazer novamente, a falar com Abraão. E nesta noite, você que entrou neste culto, você que está aqui presente, você que nos assiste, as promessas de Deus vão cumprir na sua vida. Sabe por quê? Porque você passou a primeira fase, e você agora estará nessa fase, aonde você vai dizer assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Quem crê nisso, dá glória a Deus. Eu agora vou dizer: Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu andarei em obediência, eu andarei na sua vontade. Nesta noite você provou que a sua fé está intacta, porque você deixou o conforto da sua casa, você deixou o conforto do seu lar, você deixou o problema que estava lá estabelecido, que estava ali até mesmo te angustiando, para estar neste culto. E eu quero entregar uma palavra profética para a sua vida. Aquele problema que você deixou na sua casa, aquela situação que você está vivendo, Deus nessa noite vai resolver para você. Amém, queridos? Ele está enviando anjos para estar na sua casa, trabalhando em seu favor. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Deus vai salvar seu filho, Deus vai salvar sua nora, Deus vai salvar seu marido, Deus vai salvar a tua casa. Amém, igreja? Meus irmãos, olhando aquela situação, Ló estava em vantagem, mas tudo aquilo que ele achou que estava bem, Ingrid, que ele achou que estava sobre a situação, a palavra diz que Deus chama a Abraão e diz assim: Abraão, sai da tua tenda, sai daí da sua tenda, Abraão, vem cá, Deus está te chamando. Ingrid, Deus está te chamando, sai da tua tenda, olha para o céu, está vendo, Abraão? Conta as estrelas do céu, se você puder contar, assim será a sua descendência. Olha para a areia do mar, você pode contar a areia do mar? Pode? Não, assim será a sua descendência. Deus novamente começa a falar com Abraão. Deus nesta noite está falando com vidas aqui nesta noite. A sua descendência será como a estrela do céu. Amém, querido? As minhas promessas cumprirão na sua vida aqui neste lugar, nesta noite. E quem crê, dá glória a Deus. Meus irmãos, e Abraão viu a promessa de Deus se cumprir. As terras que foram de Ló, em pouco tempo, a palavra diz que se estendeu as tendas até Sodoma e Gomorra, uma cidade aonde o pecado estava dominando. E ali, aonde
ele achou que era maravilhoso. Deus destruiu aquela cidade. Toda vez, lembre-se disso nesta noite, toda vez que você fizer escolhas e Deus não estiver nessas escolhas, você corre um grande risco de tudo aquilo que você achar que está bem, uma hora desmoronar. É por isso que muitas vidas estão sem lugar, muitas vidas estão desesperadas, porque fizeram projetos e Deus não estava nesses projetos. Mas nesta noite, Deus está te chamando aqui. Eu quero dizer a você, creia, confie, dependa, porque se você fizer isso, tudo aquilo que eu fiz, as promessas para a sua vida, para a sua família, eu vou cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos encaminhando para o final, e eu quero dizer a você nesta noite, Deus, quando Ele te chamou, Ele te escolheu para que as promessas deles se cumprissem na sua vida. Quantas promessas Deus te fez? Deus te falou que ia te salvar, que te faria você uma nova criatura. Deus fez isso na sua vida, sim ou não? Deus te prometeu que libertaria a sua vida. Libertou, sim ou não? Deus te fez promessa, a sua casa, ela serviria ao Senhor, e Deus vai cumprir também. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, é noite de uma entrega total. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Quem crê no Senhor será como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Abraão creu, e a palavra diz que até hoje toda a descendência ela partiu de Abraão. Nós pela fé somos filhos de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Ele alcançou não só judeus, mas também os gentios. Hoje, pela promessa de Deus, somos filhos de Abraão. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Pertencemos à descendência de Abraão, porque somos o quê? Filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A promessa para você, a promessa para a sua casa é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos nos colocar de pé nesta hora. É o momento de você, pela fé, alcançar nesta noite aquilo que você veio aqui neste culto. Pastor, eu preciso de uma bênção para minha filha. Eu preciso de uma bênção para o meu filho. Eu preciso de uma bênção para o meu parente. Eu preciso de uma porta aberta. Deus está aqui nesta noite para ouvir o seu clamor. E o mais importante, Ele tem a resposta para a sua necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos entoar ao Senhor um louvor. E nesse instante, coloque a sua vida diante do altar de Deus. Abraão, ele viu as promessas acontecendo. Algumas aconteceram muitos anos depois. Talvez algumas promessas vão acontecer muito tempo depois. Mas vai acontecer, louvado seja o nome do Senhor. Toda a terra de Israel foi promessa de Deus. Todo o povo que vive agora, que são salvos, promessa que Deus fez a Abraão. Deus tem feito promessa a você nesta noite. Você será uma bênção na cidade de Manhuaçu. Aonde você colocar a planta do seu pé, Deus vai abençoar a sua vida. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Aonde você estiver, a glória de Deus vai invadir o seu trabalho, a sua casa. Aonde você estiver, Deus vai estar com você. Louvado seja o nome do Senhor.